Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com um dos criadores do Projeto Brasil, Lucas Marques. Para você que ligou a televisão agora, acompanhando o Retratos a partir de agora, o Projeto Brasil traz a possibilidade, ferramentas para que o eleitor conheça propostas dos candidatos à presidência nesse primeiro momento e também faça o acompanhamento, a avaliação dessas propostas dos candidatos. A gente está explicando aqui como que vai funcionar o Projeto Brasil, melhor, como já está funcionando o Projeto Brasil. E o Lucas, no último bloco, estava contando para a gente a importância ou a dimensão que essas ações e que a participação e a pressão da base eleitoral, do candidato, do próprio político e da população, a importância dessa pressão para que o resultado aconteça. No caso da presidência, essa pressão pode funcionar muito bem, né, Lucas? Porque, por exemplo, o presidente eleito ele pode trocar esses privilégios, essa concessão de privilégios para aprovação de projetos, enfim, tendo como base ali ou como uma chave o que a população acha, né? Seria muito melhor ele ter isso como bandeira do que realmente o contrário, né? Agora, eu queria que você me explicasse melhor isso, explicasse para a gente aqui do programa Retratos, da TV Horizonte, se não é muito utópico, Lucas, porque o que a gente vê hoje no cenário político é algo completamente diferente, um pouco distante, né? Não sei se é apenas impressão ou se isso tem mudado. Quero sua opinião. Eu acho que não é impressão, é completamente distante, né? Hoje um deputado vota no que ele acha que é o melhor para ele e ele tem uma tranquilidade ele tem certeza absoluta que a população que o elegeu não sabe como ele está votando. Isso é fato. A população não sabe nem se ele está indo às votações. Exatamente. Né? A população está comparecendo. O nível de né? informação que chega à população é mínimo, né? E o político, o mal político, ele tem um único medo, que é não conseguir se reeleger. E esse poder, quem tem, é a gente, eleitor. Então, se a gente consegue mostrar para o mal político que, a partir de agora, toda a votação que ele fizer, todo o projeto que ele propor, a sua base eleitoral vai ficar sabendo, né, e que vai poder opinar sobre a postura dele, eu acho que muitos deles vão ter que mudar seu comportamento, né? Ô, Lucas, seria tão óbvio, né, o político ter a consciência de que ele está governando para um todo, não só para ele, não é? Eu acho que é muito óbvio, mas... É tão óbvio, mas isso não acontece, né? É o que a gente percebe, ou o que a gente sente, né? A gente não se sente representado, na verdade. Exatamente. A população brasileira. Eu acho que, igual eu falei, eu acredito que existem grandes políticos, muito bons políticos hoje, nos representando e lutando, e tem sido uma luta difícil, porque você imagina que você é um bom político, e as pessoas estão misturando, né? Quando as pessoas vão falar, ela fala, todo político é corrupto, todo político é ruim. Então, essa pessoa, ela está se esforçando e está recebendo só feedback negativo, praticamente zero reconhecimento pelo trabalho bom que elas têm feito, né? Ou tentado fazer. Porque na política, como a gente viu uma democracia, um bom político não basta, ou alguns bons políticos não bastam. A gente precisa realmente de construir uma maioria. O problema é que essa maioria hoje é constituída por um tipo de político que não está preocupado com a população, está preocupado em se reeleger ou de atender interesses próprios, né? Ou, no caso de ele representar alguma empresa privada, de atender os interesses dessa empresa especificamente falando. Então, é um processo que está completamente deturpado, né? E você acha que tem tendência a mudar esse cenário? Você vislumbra alguma perspectiva de mudança? Eu acho que no curto prazo, não. E é por isso que o Projeto Brasil é tão focado em criar ferramentas para que isso se torne cada vez mais possível, né? Uhum. Então, a gente quer dar o primeiro passo. O primeiro passo qual é? A população saber como os atuais políticos que vão ser eleitos estão se comportando, estão votando e conseguir exercer pressão sobre esses políticos. A partir disso, quem sabe aprovar bons projetos de iniciativas populares, por exemplo, como uma reforma política, e aí numa outra eleição, como a população já ficou sabendo o que o político fez nos 4 anos, ela já chega preparada para votar, isso é, ela não vai ter que ficar pesquisando, ela já vai saber, eu acompanhei meu político durante 4 anos, eu sei que ele não cumpriu nada do que ele prometeu, né? Ele foi totalmente contra, eu não vou reeleger ele, vou eleger uma outra pessoa. Uhum. Então, é um processo demorado,
Acho que a gente está dando o primeiro passo, mas assim, eu tenho esperança, porque o grande fator de mudança de um processo político não são os políticos, são os eleitores. E aí sim, nos eleitores eu vejo uma grande esperança, a gente está vendo o envolvimento cada vez maior das pessoas, isso tem sido um assunto recorrente no trabalho, na escola, nas redes sociais. O Projeto Brasil está aí para mostrar, são 800 mil avaliações, né, em menos de um mês. Então, para quem diz que as pessoas não gostam de política, eu sou completamente contra isso. Acho que as pessoas gostam muito, elas só que não gostariam de participar da política que elas veem. Elas querem participar da política nova, né? Um exemplo que a gente pode citar é o próprio projeto Ficha Limpa, né? Que passou e que está aí por causa de uma pressão popular muito grande, né? Pelo próprio envolvimento no recolhimento de assinaturas e tudo mais. Você acredita que com a reforma política vai seguir esse mesmo caminho? Se não tiver essa pressão popular, como houve esse envolvimento, no caso da Ficha Limpa, a reforma política não sai? Eu acho que a reforma política só sai com o envolvimento da população. Por um motivo muito simples. Porque a reforma política vai acabar com os políticos, os maus políticos, que hoje são a maioria do Congresso. Ela vai acabar. A reforma política ela tem um poder de transformação, uma política muito gigante. É a mesma coisa que, em relação ao aumento do salário dos deputados. Eles decidem o próprio salário. Evidentemente que eles vão sempre querer aumentar o salário deles para cima. Isso está completamente errado. Então, hoje, os políticos decidem a maneira como eles vão ser eleitos. Então, não tem como essa reforma sair do Congresso. Essa reforma vai sair das ruas, né? E a gente acredita que com essas ferramentas, como o Projeto Brasil, entre outras, que vão ajudar a população a se organizar e conseguir exercer a pressão suficiente para que seja aprovado. Você estava me falando que o Projeto Brasil ele busca, né, as propostas, tudo que é protocolado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que eu tenho percebido de algumas pessoas com quem eu tenho conversado, que esses debates, principalmente os debates à presidência que nós temos acompanhado, eles não estão sendo muito úteis para a gente conhecer propostas, né? Os eleitores, ou melhor, os candidatos, eles falam do que fizeram, atacam uns aos outros, mas não falam de uma forma geral sobre aquele assunto, citando dados e mais dados e fontes das mais diversas possíveis, mas não falam de concreto o que vão fazer. Mas aí, Lucas, a gente tem uma série de questões, né? Não é só o desempenho do candidato que aí está em xeque, mas também todo o formato de um debate, o sistema eleitoral como ele é feito hoje. A gente vê a propaganda eleitoral, partidos com segundos, 15 segundos, 50 segundos, para poder dar o seu recado. Como é que você vê esse cenário? Você acha que também esse processo todo, essa concepção do sistema eleitoral precisa mudar um pouquinho? Eu acho que, com certeza, tem que mudar por completo. Eu fui na FMG ontem dar uma palestra e eu fiz uma pergunta, né? Eu falei, com certeza aqui tem vários jovens excelentes, gênios, né? Que trabalham, que gostam, que têm muitas boas ideias, que são pessoas honestas e íntegras. Se algum de vocês, né, quisesse se eleger deputado, você teria condição? Nenhuma. O sistema, ele literalmente impede que boas pessoas possam se tornar candidatos e serem eleitos, porque ele depende hoje de um gasto de recursos que é inacreditável. Assim, a eleição brasileira é a mais cara do mundo. Isso é um absurdo, né? Só na eleição presidencial se estima gastar 500 milhões de reais. E a pergunta que a população tem que se fazer é, as empresas não estão doando 500 milhões de reais à toa, né? Ou a população acredita que elas estão doando esses 500 milhões de reais porque elas querem melhorar o processo político brasileiro. Então, não existe isso. Então, isso é o primeiro passo que tem que ser resolvido, né? Para que boas pessoas consigam se candidatar e se eleger, né? O Marlon ontem falou, né? Olha, o Congresso não representa a população brasileira, não representa o número de mulheres que existem hoje na sociedade brasileira, não representa o número de negros que existem hoje na sociedade brasileira. Da comunidade LGBT? Não representa, hoje a representatividade é zero, não representa o número de estudantes que tem hoje no Brasil, não representa o número de empreendedores que tem hoje no Brasil. Então, assim, eles literalmente só representam interesses próprios. Então, a gente precisa mudar isso. Eu tenho muita esperança. Esse é o lado bom.
Nós também, Lucas. Eu queria agradecer muito a sua participação e desejar sucesso para o Projeto Brasil, Obrigado. viu? Convidar você também que nos acompanhou para acessar o site do Projeto Brasil, fazer a avaliação, fazer o seu cadastro, acompanhar as propostas. E não é só agora não, viu? Depois da eleição também o acompanhamento continua. Não é só votar no dia 5 e esquecer que existiu eleição, não. Lucas, sucesso mais uma vez, que vocês consigam atingir a meta aí de 1 milhão de propostas avaliadas, com certeza vão conseguir. Sucesso até para as próximas etapas e a gente vai acompanhando e torcendo, porque iniciativas assim é que ajudam com certeza a mudar, né, um pouco esse cenário tão conturbado que a gente citou aqui no programa Retratos. Obrigada mesmo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse sonho e pedir para que todo mundo, mais que usuários, se tornem embaixadores do projeto e nos ajudem a divulgar essa iniciativa para o maior número possível de pessoas. O programa Retratos de hoje chegou ao fim. Se você quiser sugerir entrevistados, enviar críticas, comentários, é só entrar em contato conosco pelo retratos@tvhorizonte.com.br. Você também nos acompanha pelo Facebook. Se quiser rever o programa, é só entrar no nosso site, tvhorizonte.com.br. Na próxima semana, nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Até lá!